Eu vou tocar num assunto, discorrer sobre um tema da maior atualidade, que é a crise do sistema penitenciário. No ano de 2017, este ano começou marcado por uma sequência triste e lamentável de acontecimentos de extrema violência, que mais uma vez chocaram o Brasil e o mundo e que refletem o verdadeiro flagelo que é o sistema prisional brasileiro. As rebeliões e os massacres ocorridos nos presídios lançam a atenção da opinião pública de volta aos velhos problemas de nossas unidades prisionais: superlotação, estruturas precárias e incapacidade de o Estado assegurar condições mínimas de dignidade àqueles que estão sob sua custódia. As rebeliões planejadas de forma coordenada revelam o domínio exercido pelo crime organizado sobre a dinâmica interna dos presídios e colocam em xeque o sistema de justiça criminal, impondo grandes desafios ao Estado brasileiro. A crise atual começou a desenhar-se em meados do ano passado, quando o PCC e o Comando Vermelho romperam um pacto que mantinham para a compra de drogas e armas em regiões de fronteiras e entraram em conflito pelo domínio de redes de comercialização e distribuição de maconha e cocaína na América do Sul, bem como pelo controle da rota de tráfego dessas drogas para a Europa. As rebeliões recentes nos presídios somam 144 mortos. É mais do que o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, quando 111 pessoas foram mortas. É possível evitar as rebeliões e as carnificinas de presos? É possível? Digo que sim, mas é preciso que algumas medidas sejam adotadas, conjugando esforços e reconhecendo a responsabilidade das três esferas de poder: executivo, legislativo e judiciário. Investimentos emergenciais são necessários para que os presídios tenham uma estrutura mais adequada para separar os presos e disponham de equipamentos de segurança para o trabalho dos agentes penitenciários. O número de servidores por unidade prisional também deve ser ampliado. Em geral, está muito aquém do que recomenda o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um agente para cada 5 presos. O Ministério da Defesa colocou as Forças Armadas à disposição dos governadores. O Ministério da Justiça criou uma espécie de Força Nacional para as Penitenciárias, que é o Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária. São iniciativas importantes para ajudarem a debelar a crise, mas é fundamental que haja estrutura de pessoal capaz de agir não para apagar incêndios, mas para evitar que as tragédias venham ocorrer. A construção de novos presídios é necessária, sobretudo porque precisamos aliviar a superlotação carcerária, além de desativar as chamadas cidades-presídios, que têm dimensões que impedem qualquer tipo de controle pelos agentes estatais. O presidente da República anunciou em janeiro a liberação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, na ordem de 800 milhões, para a construção de pelo menos uma penitenciária em cada estado, 200 milhões para a construção de presídios federais e 150 milhões para a instalação de bloqueadores de celulares em pelo menos 30% dos presídios de cada estado. Eu quero abrir um parêntese para registrar, com tristeza, que no meu estado, conforme foi divulgado pela imprensa nacional, há uma penitenciária construída com recursos do governo federal no município de Areia Branca. É uma penitenciária que ainda não está funcionando e ela foi construída
e terminada desde o ano passado. E até agora o governo do Estado não se dignou a fazer a sua inauguração ou a entrega à Secretaria da Justiça para administrar esse presídio com a entrada de novos presos, já que há uma superlotação considerável numa das penitenciárias maiores do Estado, a maior, que é o Complexo Penitenciário de São Cristóvão, onde há 2.700 presos imprensados, num presídio que foi construído para 800 pessoas. Com isso, senhor presidente, com esses 150 milhões para a instalação de bloqueadores de celulares em pelo menos 30% dos presídios em cada estado, e também a construção de novas penitenciárias, com isso o governo mostra que vai liberar o saldo acumulado do FUNPEM e não realizará novos contingenciamentos dessas verbas, cumprindo o que determinou o Supremo Tribunal Federal. Nessa importantíssima ação, que é a DPF 347, a Corte reconheceu que existe um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais no sistema penitenciário decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas. Para o Supremo, está caracterizado o estado de coisas inconstitucional, cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária. Por isso, os recursos anunciados são importantes. Espero que esses recursos sejam efetivamente aplicados na construção de um outro modelo prisional, para além da construção de unidades prisionais mais modernas, elas devem ser utilizadas para garantir um mínimo de salubridade para o ambiente prisional. Há relatos de presos sem acesso sequer à água potável, falta de atendimento médico, acesso à saúde básica e alimentação. O que podemos esperar de prisões que se encontram nessas condições? Senhora presidente, a crise do sistema penitenciário não é novidade. As rebeliões de janeiro não são acontecimentos isolados ou pontuais. E por mais que destinemos recursos para ampliação de vagas no sistema, não vamos conseguir resolver o problema, pois é o mesmo que atacar suas consequências e não suas causas. Ficaremos sempre enxugando gelo. Ainda que tenhamos de construir novos presídios para melhorar a qualidade geral das unidades, temos que reconhecer, assim como fizeram recentemente os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello, que a causa da crise penitenciária é, em última instância, do punitivismo do Estado. Isto é, resultado de uma política de Estado que acredita no encarceramento como fórmula mágica para enfrentar a criminalidade. Esse é um raciocínio equivocado, não apenas por contrariar princípios humanitários e conquistas civilizatórias, mas também porque não percebe que resulta no fortalecimento das facções do crime organizado, com reflexos, inclusive, no aumento da violência nas cidades. Também pelo viés econômico, o punitivismo não se sustenta. Se considerarmos que o déficit atual é de mais de 250 mil vagas no sistema prisional brasileiro e que o custo médio para abrir uma nova vaga é de R$50 mil, precisaríamos de 12,5 bilhões de reais para zerar o déficit no sistema prisional brasileiro. É uma falência total. E a cada ano teríamos que construir 50 mil novas vagas, o que custaria 2,5 bilhões por ano, para dar conta do ritmo de crescimento da população carcerária que se multiplica, hoje de 8%, como veremos lá adiante. Isso sem contar o custo de manutenção desses presos. Assim, é que não há outro caminho, presidente, a seguir senão construir um sistema mais racional, que pondere a necessidade
de encarceramento com a perspectiva de eficácia dessa medida extrema, reservando a prisão àqueles que realmente não são capazes de permanecer no convívio social, os que cometem crimes violentos e os que causam grandes prejuízos à coletividade. Há alternativas e elas precisam ser consideradas. No Brasil, prendemos muito e prendemos mal. O país tem a 4ª maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E o que mais preocupa é a tendência histórica de crescimento. Em um período de 10 anos, senhora presidente, entre 2005 e 2014, a população carcerária saltou de 361.402 para 622.202 pessoas presas. Um crescimento médio de 8% ao ano. No mesmo período, a população total do país cresceu, em média, apenas 1%. Quer dizer, enquanto a população cresce 1%, chegam às prisões a mais, por ano, 8% de pessoas que são mandadas para lá, segundo dados oficiais. Se esse ritmo se manteve nos anos de 2015 e 2016, é possível que a população carcerária já tenha chegado a mais de 720 mil pessoas. Portanto, seria correto dizer, não só que prendemos muito, mas que prendemos muito mais a cada ano. Tínhamos um déficit de 250 mil vagas no sistema prisional do país em 2014. 250 mil vagas, Elmano, senador Elmano. Temos aproximadamente 1,7 presos para cada vaga. O estado do Amazonas, onde houve a rebelião com 56 mortes, tem a maior superlotação, com mais de 3 presos para cada vaga. Em Sergipe, são mais de 2 presos por vaga. O Estado precisaria mais que dobrar o número de vagas para zerar o déficit. A política de encarceramento em massa, todavia, não gerou uma melhoria nos índices de violência e criminalidade em geral. Pelo contrário, fortaleceu as facções do crime organizado, favoreceu a regimentação de novos criminosos e tornou o sistema mais caro e menos ineficaz. Na recuperação dos condenados não há ressocialização. Segundo, o 10º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, senador Garibaldi, Vossa Excelência, que foi governador, presidente do Congresso Nacional, do Senado, presidente da Comissão de Justiça, ministro de Estado, escute esses dados. Segundo o 10º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 9 minutos, morre uma pessoa vítima de violência no Brasil. Até o final do meu discurso, se demorar 9 minutos, vão morrer, não é? Aliás, vai morrer mais uma pessoa. Entre 2011 e 2015, o Brasil teve mais mortes violentas do que a Síria em guerra no mesmo período. Enquanto lá na Síria foram verificadas 256 mil mortes violentas, aqui foram registradas, no Brasil, que não está em guerra, está numa guerra não declarada, foram registradas quase 279 mil ocorrências de mortes causadas por homicídio, latrocínio, lesão corporal ou por ações policiais. Sergipe, meu estado, tem uma estatística muito triste, que não condiz com a sua história, que sempre foi uma ilha de prosperidade e paz. O estado de Sergipe tornou-se o estado mais violento do Brasil.
com o lamentável índice de 57,3 mortes violentas intencionais para cada grupo de 100 mil habitantes. Por essas razões, Sergipe é um dos estados escolhidos pelo governo federal para o início do Plano Nacional de Segurança Pública. Aliás, nós, 3 senadores de Sergipe, fomos ao ministro da Justiça pedir que incluísse a capital Aracaju, e já foi incluída no Plano Nacional de Segurança. Vossa Excelência me permite uma parte, é uma parte rápida. Pois não, senador Garibaldi. É apenas para dizer a Vossa Excelência que nós estamos numa concorrência infeliz, porque o Rio Grande do Norte já é o primeiro estado onde foi lançado o Plano de Segurança Nacional, que nós gostaríamos que não fosse necessário que esse plano fosse lançado com essa situação emergencial, que nós tivéssemos tido antes, como Vossa Excelência está colocando, isso sim, um plano nacional de segurança que tivesse o condão de evitar o que eu vi no Rio Grande do Norte. Uma situação que se prolongou, morreram 26 detentos, fugiram 56 detentos que ainda não foram recapturados, e nós temos lá as Forças Armadas ainda presentes no Rio Grande do Norte, onde a todo momento, infelizmente, surgem atos violentos, ameaças. O governo do Estado pleiteou que o Exército chegasse às ruas de Natal e nós estamos diante de uma situação de guerra. É uma verdadeira guerra. Não declarada. Não declarada, mas que nós estamos perdendo. Nós, o Estado brasileiro, estamos perdendo essa guerra para o crime organizado. Essa que é a grande verdade, meu caro senador Hollenberg. Valadares. Valadares, desculpe. Valadares. Senador Garibaldi. Deve ser a emoção, como eu estou falando, dessa situação que me levou até a trocar o nome do ilustre senador, meu colega e amigo. E meu amigo também. E é verdade, senador, o que Vossa Excelência falou. Eu, com muita honra, incluo no meu discurso as suas ponderações, as suas opiniões muito abalizadas. Senhora presidente, quando digo que no Brasil, já estou encerrando, agradeço a cordialidade e a paciência. Quando digo que no Brasil prende-se mal, refiro, por exemplo, à enorme quantidade de presos provisórios no sistema. 40% da população carcerária não tem contra si uma condenação judicial. Não é um número razoável. Aqui chegamos às medidas que devem ser adotadas pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo. A gente critica, mas também a gente tem que apontar soluções. E tem soluções que estão correndo aqui na casa. De imediato, é preciso que o Judiciário organize mutirões carcerários, a fim de verificar a situação de presos que já poderiam ter saído em liberdade ou semi-liberdade. Por exemplo, libertar condenados que já cumpriram suas penas, mas continuam encarcerados. Conceder progressão de regime para aqueles que já cumpriram os requisitos legais. Avaliar a situação de presos provisórios que poderiam cumprir uma medida cautelar alternativa à prisão, como o uso da tornozeleira eletrônica. Também é fundamental que o Judiciário aplique com rigor Lei das Medidas Cautelares, que é de 2011, e faz da prisão preventiva uma opção apenas quando as medidas alternativas, como o uso de tornozeleira ou restrições de direito, mostram-se insuficientes. A lei das cautelares
penais será mais efetiva quando o Judiciário disseminar a realização de audiência de custódia em todas as varas judiciais que tratam de processos penais no Brasil, além de prevenir torturas e prisões ilegais. A apresentação do preso ao juiz, sem demora, serve para aplicação imediata de medidas cautelares. Ao ter contato pessoal com o preso, o juiz tem melhores condições de avaliar se é o caso de mantê-lo preso preventivamente ou de aplicar medidas alternativas à prisão. A experiência tem se mostrado bem-sucedida onde está funcionando. Isso sem impor riscos à segurança pública. No Rio de Janeiro, por exemplo, a reincidência de pessoas que saíram em liberdade na audiência de custódia é de apenas 1,4%, segundo dados divulgados pelo CNJ. O que ainda precisa ser feito em relação às audiências de custódia? Elas precisam se tornar lei, para que passem a ser realizadas em todas as cidades do país. Até agora, a prática ocorre em capitais e grandes cidades em razão de um projeto iniciado em 2015 pelo CNJ, pelo Ministério Público e pelos tribunais, pelo Ministério da Justiça e pelos tribunais de justiça dos estados. Por isso, é fundamental que a Câmara dos Deputados aprove com brevidade o PLS 554, que apresentei no ano de 2011 e foi aprovado pelo Senado como uma das medidas necessárias ao enfrentamento da crise carcerária. O projeto cria audiência de custódia no processo penal e obriga a sua realização em todas as varas e seções judiciais do país. Precisamos chamar a atenção de todos para a parcela de responsabilidade que recai sobre o Poder Legislativo. Uso como exemplo a Lei de Drogas, de 2006. Apesar de ter retirado a pena de prisão para usuários de drogas, ela é apontada como responsável por ter aumentado em quase 6 vezes o número de pessoas presas por crimes relacionados a drogas em um período de 12 anos. Esse salto ocorreu porque a lei endureceu as penas aplicáveis aos traficantes e não ofereceu critérios objetivos para diferenciar o grande do pequeno traficante, nem o pequeno traficante do simples usuário de drogas. A lei não estabeleceu, por exemplo, qual a quantidade de drogas que uma pessoa deve portar para ser considerada um pequeno ou grande traficante. Lamentavelmente, a Comissão de Educação aprovou um relatório, senhor presidente, que retoma a lei antiga de 2006, que não deu certo. Finalmente, o meu pronunciamento, mas peço a Vossa Excelência que escreva nos anais o conteúdo completo do discurso. Desejo que um dia o Estado brasileiro possa dizer que aqui o sistema prisional é eficaz na recuperação e reinserção social de detentos. Esse é certamente um horizonte distante. O cenário que temos hoje chega a ser paradoxal. O sistema que deveria recuperar detentos mais contribui para que eles ingressem e reforcem seus laços na criminalidade. As cadeias são verdadeiras escolas de bandidos. Permite uma parte, senador. Se o presidente, com a anuência do presidente, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque, com muito prazer. Senador Valadares, eu não podia deixar de pedir essa parte. Primeiro, para parabenizá-lo por 2 coisas. Ter trazido o assunto para cá. Esse é um assunto gravíssimo que nós estamos vivendo. E não é de Vitória, não. É o Brasil inteiro. Quando eu vejo Vitória, eu vejo o Brasil. Segundo, pela perfeição das suas sugestões do que fazer. Só que eu tenho a impressão que são as melhores aspirinas que nós podemos tomar, mas não enfrenta a gravidade da doença que nós estamos atravessando. A sensação, senador, é de que o Brasil está se desagregando. Está se desagregando por conta da percepção da corrupção entranhada, generalizada e do tamanho que nós estamos vendo. E o povo perdeu confiança em nós, todos. Está se desagregando pelo desrespeito, que hoje não se tem mais respeito às instituições.
Vitória mostra a polícia. Não há mais respeito à polícia, que a polícia está trancada, impedida de sair pelas senhoras, esposas. É o desrespeito. É o desrespeito aqui, inclusive, de não se cumprir uma decisão judicial por determinação da mesa diretora do Senado. Eu até não vou dizer se concordo ou não com a decisão que foi tomada naquela época por um ministro. A gente não cumpriu. As pessoas vão começar a deixar de pagar impostos, senador. As pessoas vão deixar de respeitar as leis. É um processo de desagregação. Vitória mostra na televisão. Segundo, as pessoas não estão percebendo a gravidade de que hoje o ministro que mais Desobediência civil. Desobediência civil a gente está caminhando. Agora, por culpa nossa, não dos que desobedecem, nós, as autoridades. Agora, hoje o ministro que mais aparece na mídia é o da defesa. Quando o ministro mais importante de um país é da defesa e o país não está em guerra com outro país, as coisas não estão bem. Não estão bem. E olha que eu falo do ministro que é meu querido amigo, do meu partido, meu conterrâneo. É grave o fato de que o ministro mais importante hoje não é mais o da economia, é o da defesa. Quando a gente vê o presidente Temer, que é um jurista, que podia marcar a história do seu legado aqui, indicando o melhor ministro para o Supremo da história do Brasil, ele indica um subordinado dele, que foi advogado, pelo que dizem, de um dos maiores acusados hoje nesse país político, que é o Cunha. O povo vai se desagregando, deixa de ser uma nação com uma teia imbricada de pessoas solidárias. Por isso, as medidas que o senhor recomenda, acho que são perfeitas. Mas, na crise que a gente vive hoje, além dessas que o senhor coloca corretamente, fico feliz em ouvir, não tenho nenhum reparo, a gente precisa ir mais... Senador Cristóvão, eu vou conceder mais um minuto a Vossa Excelência e também ao orador, conjugadamente, porque nós já estamos praticamente no horário da ordem do dia, a nova mesa diretora está tentando primar pelo início da ordem do dia, a senadora Lídice da Mata irá ainda fazer uso da palavra, então eu encareço a Vossa Excelência, a parte são todos enriquecedores para qualquer pronunciamento e contribuem em qualquer debate. Então, vou conceder mais um minuto, por gentileza, para concluir o debate e poder passar a palavra à senadora Lídice para que possamos dar início à ordem do dia. Então, convido e convoco todos os senadores a comparecerem no plenário, que em aproximadamente 15 minutos nós vamos dar início à ordem do dia. A Lídice falou ontem, pode... Eu acho que um minuto dá para essa parte, mas, senhor vice-presidente, está na hora do Senado se debruçar sobre a grave crise brasileira. Ela é muito maior do que nós aqui, que somos os líderes desse país, estamos demonstrando perceber. Do ponto de vista da crise que aparece, o senador Valadares trouxe sugestões que a gente precisa levar adiante, em projetos de lei, em propostas, em discursos, mas temos que pensar mais profundamente. A situação é muito grave e eu tenho a impressão que essa casa não está percebendo, até pelos gestos que nós vemos tomando dia depois de dia, na maneira como fazemos as coisas funcionarem aqui. Eu parabenizo o senador Valadares, acho que ao nível da sua preocupação, perfeito, mas eu queria que a gente aprofundasse o tema, não é da segurança apenas, é dessa desagregação social que está aos olhos vistos tomando conta da sociedade brasileira. Pelo que Vossa Excelência fala, sem dúvida alguma que tem que se fazer uma reforma mais profunda. A reforma dos homens é muito difícil, porém, se uma sociedade é bem organizada, se bem estruturada na família, com educação de qualidade, com a economia funcionando direito, sem dúvida alguma que a sociedade passa a ser regulada por um sistema organizado, onde as pessoas se entendem, onde os semelhantes passam a se respeitar. Eu acho que a reforma também passa pela reforma política. Vamos reformar a política.